Os meus cumprimentos, a satisfação de estar aqui de novo falando sobre personalidades espíritas do passado e do presente, homens e mulheres que muito contribuíram nos estudos científicos, filosóficos e religiosos, principalmente sobre a ajuda no entendimento do texto bíblico, Novo Testamento principal, que é realmente uma forma de ajudar as pessoas no caminho da evolução. Uma coisa eu tenho certeza, só existem dois tipos de pessoas que realmente contam: as que se comprometem e as que mantêm o seu compromisso. São dois tipos de pessoas realmente muito importantes na vida. A fala de hoje é sobre um quase conterrâneo, um contemporâneo de Belo Horizonte, que nasceu em 20 de setembro de 1971, um tempo bastante curto, de 49 anos. Estou falando de Haroldo Dutra Dias, um companheiro, um irmão, um nosso amigo, como eu disse, quase conterrâneo, porque nasceu no Vale do Jequitinhonha. Haroldo Dutra Dias, que é graduado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, formado em Hebraico pela União Israelita de Belo Horizonte e formado em Grego Clássico pela UFMG em Língua e Literatura. Especialista em paleontografia, em crítica textual, em aramaico e francês, com conhecimento para abordar aspectos linguísticos e expressões dessas línguas. Um dia, eu estou repetindo palavras de Haroldo Dutra Dias. Um dia, ao ler no Evangelho segundo o Espiritismo, li uma nota de Pesani, amigo de Allan Kardec, um sábio que conhecia o grego e o hebraico. E ele esclarecia que as traduções não eram melhores porque não consideravam alguns dos aspectos daquelas línguas. Então percebi que o estudo do grego, da língua grega, era uma chave para penetrar mais nas questões do Evangelho. Porque é impossível realmente interpretar com segurança os textos do Novo Testamento sem um conhecimento clássico dessas duas culturas, a cultura grega e a cultura romana. Então é importantíssimo esse conhecimento da cultura greco-romana. Na magistratura, Haroldo Dias é juiz na vara da Receita da Fazenda Municipal Estadual da comarca de Contagem. Tem como atividades o que ele é: escritor, conferencista, juiz, intelectual, espírita de todos os momentos e de toda convicção. Ele contava apenas 15 anos e nem por isso tinha menos certeza de que era ao diálogo profundo entre o Evangelho e o Espiritismo que deveria se dedicar como realmente tarefeiro do Cristo. Nas palavras dele, é assim: eu tinha 15 anos quando li o livro Nosso Lar. Tive com a obra uma identificação total. Senti como se eu tivesse chegado a um porto seguro, uma área conhecida. Fui parar na Mocidade Espírita
e com tradição de estudo da obra de Emmanuel sobre o Evangelho. Poucos meses depois passei a frequentar o Grupo Emmanuel, de onde participaram os pioneiros Dona Nenê, Martins Peralva, Mandela Alves, Honor Abreu, Mário Sampaio, Damasceno Sobral. São pessoas tão importantes no estudo da doutrina espírita em Minas Gerais que vale repetir os seus nomes. Dona Nenê, que foi presidente da União Espírita Mineira há muitos anos, Martins Peralva, o grande Martins Peralva, Mandela Alves, Honório de Abreu, Mário Sampaio, Damasceno Sobral. Entrar em contato com a obra dos dois grandes, Canuto de Abreu e Torres Pastorino, com grande conteúdo histórico e linguístico, tudo muito valioso para a minha formação espírita. Do estudo minucioso do Evangelho desenvolvido por Honório de Abreu, no Grupo Emmanuel, em Belo Horizonte, Emmanuel reconheceu ali a base segura sobre a qual assentar os próprios passos, e todos, tanto do lado espiritual como do lado das duas equipes, a terrena e a espiritual, é só firmando passos, é só indicando caminhos, é só afirmando realmente o conhecimento. Porque para Haroldo Dutra, só o conhecimento não basta. É preciso desenvolver o trabalho, as tarefas diárias, ir longe, estar sempre presente para que realmente a contribuição seja viável na aprendizagem, no estudo, na transmissão, na evolução dos conhecimentos da doutrina espírita. É preciso desenvolver a sensibilidade da visão cósmica e espiritual da vida, fruto do estudo da doutrina espírita na sua feição de cristianismo redivivo. A experiência proporcionou a Haroldo uma vasta bagagem de pesquisa para lhe prover de um preparo excepcional no estudo da primeira e segunda revelações sob a luz da terceira. Primeira, segunda e terceira revelações. Moisés, Jesus, a doutrina espírita. Um dos principais divulgadores do espiritismo. Haroldo é autor de uma tradução do Novo Testamento para o português, a língua portuguesa, editada originalmente pelo Conselho Espírita Internacional em 2010. A tradução também, essa tradução do Novo Testamento de Haroldo Dias, também foi editada pela Federação Espírita Brasileira, uma organização perfeita, sem que Haroldo, o autor, o tradutor, tenha deixado ou recebido qualquer valor de contribuição. Ele cedeu todos os direitos autorais da obra. Seminários. Haroldo Dutra Dias tem realizado uma série de seminários sobre temas como o Novo Testamento, as Cartas de Paulo, o Apocalipse, Paulo e Estevão e A Caminho da Luz. Então tem também tudo texto escrito, o Novo Testamento, as epístolas de Paulo, o Apocalipse, que é o último livro do Novo Testamento, os livros Paulo, Estevão e A Caminho da Luz. É preciso ressaltar em Haroldo Dutra Dias, pela sua forma de ser, de falar, pela sua forma de realmente de conciliar o seu conhecimento com novas aprendizagens, ou na contribuição de levar esse conhecimento a outras pessoas. Então, posso dizer que, se abrindo no intelecto, em Haroldo, há também simplicidade na fala e na postura. É com palavras normais que ele propaga os saberes espíritas dentro e fora do Brasil. Sem afetação, contrato coloquial, sem pedantismo, Haroldo vive uma alegria sincera na partilha das bênçãos
que a boa nova do Cristo nos oferece dia após dia. Bastam alguns minutos de conversa para perceber a profundidade de seu conhecimento e seu interesse em resgatar a mensagem renovadora de Jesus. Por onde passa Haroldo Dutra Dias estão lotados os auditórios com seminários, com conferências, com congressos. As pessoas impressionadas com a sua boa vontade, o seu nível de conhecimento e o seu desejo de dar uma melhoria nos conhecimentos realmente da doutrina espírita, seja no aspecto filosófico, como no científico ou religioso. Ele tem lotado seminários e impressionado a plateia pela precisão de conceitos e clareza de raciocínio. Haroldo Dutra é uma dessas almas que se reconhecem portadoras de compromissos espirituais e, mais do que isso, reconhecem com clareza quais são os seus compromissos. Por exemplo, na web rádio. A difusão dos ensinos de Jesus vem desenvolvendo programas de web rádio, assim que está fortemente marcada por palestras, conferências com oradores de grande público, como Haroldo Dutra, de quem estou falando, de Divaldo Franco e de inúmeros outros contemporâneos que lotam os auditórios espíritas brasileiros. De Haroldo pode-se destacar o Pode Ser que nasceu, segundo as suas palavras, quando tivemos a intuição de que se colocássemos um microfone, reuníssemos pessoas em torno de uma pauta de assuntos a serem estudados e debatidos, todos iriam querer ouvir a nossa conversa. A gente não comparece a essa conversa como quem detém o conhecimento, mas como alguém que tem peças de quebra-cabeças e está interessado em montá-las juntos, juntamente com as outras pessoas. É um processo de ajuste para a construção do conhecimento. O estudo em grupo, que não há no estudo em grupo presidência, quando muito coordenação. Um coordena os demais e puxando os assuntos. Mas ninguém é mais importante do que ninguém no grupo, porque todos colaboram, até os que só fazem perguntas. Porque uma pergunta bem feita exige sempre uma resposta perfeita. O podcast foi uma surpresa muito grata. Estamos vivendo um momento novo de menos isolamento. Estamos todos com muita vontade de compartilhar conhecimentos. Acredito que estamos em um novo paradigma. Depois da internet, o paradigma se chama compartilhamento, construção coletiva do conhecimento. É hora de compartilhar. Por exemplo, no Facebook, você pode curtir, você pode realmente cumprimentar as pessoas, mas sobretudo, quando as coisas são importantes para nós, nós queremos levá-las aos nossos amigos, aos nossos companheiros. Então a função é de compartilhar, é do compartilhamento. Livros. Haroldo é autor de muitos livros. Destaca-se Parábolas de Jesus, o Novo Testamento, que é um despertar, que diz que nossos desafios na transição planetária, estudando Gênesis à luz do Espiritismo, Parábolas de Jesus à luz da doutrina espírita, tudo bússola, o leme em busca da direção e do sentido. Livro A Meditação, a Arte da Serenidade, Espiritualidade de Vida, Parábolas de Jesus, um livro importantíssimo. O EADE, EADE. Haroldo Dutra colaborou com a Federação Espírita Brasileira na elaboração da apostila Estudos Avançados da Doutrina Espírita, EADE, Estudos Avançados da Doutrina Espírita.
ou estudo avançado no singular, bem como na revista Reformador, na seção de Cristianismo Rede Vivo. Quando começamos a falar de Jesus à luz da doutrina espírita, estamos entrando em sintonia com grandes espíritos do passado que tinham também esse ideal, como também nós temos com eles. Como se nós elevássemos a nossa vibração e entrássemos na esfera da atuação deles, aí a gente sente aquela emoção mesmo, profunda. Porque é como se nós voltássemos para as raízes. Kardec, Bezerra, Eurípides, Casimbar Schutel, Ivone Pereira. E através do contato com os outros seres humanos que temos condições de colocar em prática o conteúdo moral da lei divina. Tudo em Haroldo Dutra Dias, todo o seu esforço, toda a sua comunicação, todo o seu compartilhamento é uma transferência de aprendizagem, ele que é estudante do Sempre. Para Haroldo, todo o sucesso vem da sua visível boa vontade em transferir conhecimentos em favor, em todos os ângulos da doutrina espírita, em favor de todos os seus irmãos. Haroldo Dutra Dias, o pedagogo. Nele, tudo é saber fazer e querer fazer. Saber fazer, querer fazer, que são fundamentais no processo de ensino-aprendizagem. Culto, muito culto, chega com entusiasmo para falar como quem fala, como fala um bom mineiro. Isto é, com linguagem clara, direta, como se estivesse tomando um cafezinho com pão de queijo. Com nobreza de competência e desempenho, parece que sabe tudo, ou quase tudo. Eu ponho quase tudo porque é sempre estudante. Sabe tudo ou quase tudo do Velho e do Novo Testamentos, de Kardec, de Emmanuel, de André Luiz e tantos, Humberto de Campos e tantos outros, tendência para elementos científicos, filosóficos e poéticos. Científicos, filosóficos e poéticos. A cultura grega de que é detentor Haroldo Dutra Dias nunca se separa da beleza, nunca se ausenta da poesia. O belo, o majestoso estarão sempre na cúpula do conhecimento, na cimeira da procura da verdade. Por questão profissional, ele é juiz de direito, sabe analisar e concatenar ideias e fatos, com julgamento seguro e bem fundamentado, sempre trazendo ilustrações convincentes e apropriadas a cada questão proposta. Haroldo é reconhecido conhecedor de gramática normativa e histórica, com um falar direto e compreensível. Como palestrante, é, acima de tudo, didático, um ser integralmente pedagógico. Tudo é ensino, aprendizagem. Estamos sempre aprendendo, estamos sempre ensinando, qualquer que seja a nossa situação. O menino que anda na frente dos bois no engenho, ou nas estradas, quando o carro vai cantando, ele sabe tudo da sua profissão, tudo do seu trabalho. Tanto quanto aquele cientista mais elevado, nos mais elevados sentidos da sabedoria. Cada um no seu plano. O menino que vai buscar o animal na manhã cheia de orvalho, sabe tudo daquilo que ele está fazendo. Outras pessoas com nível 1000 vezes maior de outros conhecimentos não saberiam fazer aquilo.
Então não tem ninguém acima de ninguém. Cada um no seu campo de atividade, na sua ordem profissional. Então, conhecimento, habilidade e atitude. As três, conhecimento, habilidade e atitude, formam a competência, formam o conhecimento, a prática, a capacidade de trabalhar e de desempenhar. Conhecimento, habilidade e atitude, que é o saber fazer e o querer fazer. As três letras C-H-A, chá, que é a forma mnemônica de nós guardarmos realmente o conhecimento. Falando de competências. Competências, em francês, é savoir. Capacité é savoir-faire. E attitude é savoir-dire. É o saber fazer, o saber dizer. Podemos também entender o trabalho de Haroldo Dutra como um exercício de inteligências múltiplas, que é a lógico-matemática, a linguística, a musical, de que ele entende bem, a interpessoal, que é esse contato de compartilhamento, a intrapessoal, entre pessoas, a pictórico-espacial e a cinético-corporal. Então, são 7 inteligências importantíssimas que Haroldo trabalha. Claro, haverá uma ênfase, haverá um contato maior em cada uma delas, dependendo do momento. Também é bom destacar no trabalho de Haroldo Dutra Dias, no trabalho de palestras, o bom humor. O bom humor norte-mineiro, com absoluta certeza herdado nos ensinos da sua mãe, que era do Vale do Jequitinhonha. Um jeito mineiro de subir e descer montanhas, na cultura da simplicidade e do bom viver. Haroldo Dutra, mesmo na tribuna, trata os assuntos como se estivesse em estudo de grupo, ouvindo, participando e compartilhando ideias e informações. Haroldo Dutra nos faz muito felizes. Muito mais felizes, porque mais do que mineiro, Haroldo Dutra é norte-mineiro, é do Vale do Jequitinhonha, é da parte de mais arte, de mais criatividade de Minas Gerais. É do Jequitinhonha, que é norte, a área vizinha nossa que está aqui a cerca de 100 quilômetros de distância de Montes Claros. Com relação à competência, com a formação acadêmica diversificada, tem reconhecida competência linguística, ninguém pode ter dúvida disso. Tradutor perfeito do Novo Testamento, é também um conhecedor perfeito da semântica em línguas antigas e modernas. Daí a facilidade na análise de textos e estilos, indo sempre direto aos elementos nocionais que mais convencem. Mesmo bastante preparado nos textos bíblicos, de que é um tradutor perfeito, prefere a citação das ideias de Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos e principalmente da boa história, dos causos, das conversas, de todo aquele contato que as pessoas tiveram com Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier. Então, daí a questão de bom desempenho, uma memória lúcida para buscar resultados na codificação kardeciana, com numeração precisa de perguntas e respostas. Então, quando é necessário, Kardec é citado, com números, com textos e contextos, porque ligados realmente naquele campo de estudo da codificação kardeciana, seja no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, na Gênese, em todos os 5 do Pentateuco, com interesse didática, com exercício de cidadania, com perfeita empatia.
parece saber aproveitar cada minuto de vida, sempre com perfeita maestria. Sobre Jesus, que é o espírito da maior hierarquia que já pisou na Terra, nesse planeta, mestre dos mestres. Seu ensino contém poesia, musicalidade, conteúdo da mais luminosa inteligência. É a memória poética. A sociedade palestina falava aramaico e hebraico. O hebraico é a parte religiosa, a parte clássica, digamos assim. Tudo está em forma de poesia. 98% da fala de Jesus é poética. É para ser lembrada, para ser memorizada. É bom lembrar que até o Renascimento, ou seja, até o ano 1500, tudo tinha que ser memorizado, guardado na cabeça. Só depois de Gutenberg, o ano pode não ser preciso 1500, antes e depois, mas depois do texto escrito, publicado, já não há mais necessidade de guardar na memória tudo. Mas antes, sim. Até hoje, muita gente tem boa memória, mas guardar por quê? Se tem o Google, se tem tanto mecanismo de pesquisa que vamos ir atrás em poucos, às vezes poucos segundos. Então, 98% da fala de Jesus obedece a um padrão de poesia com rima e ritmo. Um francês, um estudioso francês, chegou a levantar a hipótese de que a poesia de Jesus tinha 4 ritmos, de 2, de 3, de 4, de 5 acentos, que são as sílabas tônicas. Em Kardec, explicando que quem iniciou toda a organização da doutrina espírita foi Allan Kardec, na correspondência pessoal, nas cartas circulares, nos folhetos, nas revistas, na revista espírita, nas palestras. Kardec viajava de charrete, em lombo de burro, digamos assim, de cavalo, para fazer conferências. Não era na época de automóvel. Uma excelente experiência de divulgação que precisamos seguir com muito mais vigor. Com toda facilidade, podemos fazer mais do que ele. Então, terminando, já no preparo final, Jesus e Kardec, hoje, ontem, hoje e sempre. Haroldo Dutra Dias, nosso quase conterrâneo, nosso companheiro, nosso professor, é um homem de bem. Haroldo Dutra Dias é um homem de bem. Um homem do bem. E a vossa excelência, senhor juiz de direito. A vossa excelência, senhor juiz de direito. A você, estimado companheiro Haroldo Dutra Dias, o nosso mais fraterno abraço. O nosso agradecimento por tudo que você vem fazendo e continuará fazendo. Muito obrigado, Haroldo Dutra Dias.